América. Olá, turma de RI, olá, professor Gustavo. Primeiro eu vou apresentar a minha colega que sonha com a diplomacia, Carol. Bom dia, boa tarde, boa noite. O SBC Explica de hoje está bem conjurado, pois vamos falar sobre um assunto bem interessante para você que um dia deseja trabalhar nos Estados Unidos. Vamos falar de alguns pontos da lei trabalhista de lá. Os pontos que abordaremos aqui é salário mínimo, férias, trabalho infantil, direito dos deficientes, direito de saúde, recessão trabalhista e direito de maternidade. Bom, vamos começar um pouco com a história. Em 1983, o presidente Franklin ele assinou 121 projetos de leis, entre elas uma muito importante para o desenvolvimento econômico e social, a FLSA, que significa Atos de Padrões Justos de Trabalho. E sobre o salário mínimo nos Estados Unidos ele não é definido, ele é calculado por hora de trabalho. Um exemplo são os garçons, que por receberem 20% da conta do cliente, como gorjeta, eles acabam recebendo 4 vezes menor do que o piso de outra categoria. O pagamento pelo tempo não trabalhado não é exigido nos Estados Unidos. A FLSA declara que os benefícios, como as férias, não são obrigatórios e devem ser abordados entre os empregados e seus trabalhadores. Nenhum estado americano considera as férias pagas, e a salariana já nas férias. Não tem um nome. Criança pode trabalhar? Bom, a lei de idade mínima de trabalho nos Estados Unidos diz que depende das atividades. Entre 12 e 13 anos, ela pode trabalhar como babá, entregador de jornal e com algumas atividades artísticas. Entre 14 e 15 anos, ela pode trabalhar em alguns estabelecimentos, como escritório, restaurante, cinemas, parque de diversões, essas coisas. Entre 16 e 17 anos, ela pode trabalhar com algo que não ofereça perigo a ela. E com 18 anos, não tem nenhuma restrição. Nos Estados Unidos, a partir dos 16 anos, o jovem pode dirigir. Eu posso dirigir! Outro fator interessante relativo aos direitos trabalhistas nos Estados Unidos diz respeito aos dias que o empregado esteja doente. Embora haja a recomendação médica federal de oferecimento de dia de ausência por questão de saúde, essa condição não é obrigatória para os empregadores. O trabalhador só recebe salário equivalente ao seu dia de trabalho ausente, se o contratante considerar que deva pagar, ou se estiver em contrato tal possibilidade. Então, gente, não adoeça nos Estados Unidos. Nos anos 90, eles preveem uma atenção especial às pessoas com deficiência. Esse tipo de atenção tenta evitar certas discriminações e algo que impeça o trabalhador de fazer seu trabalho. É obrigação da empresa fazer certas adaptações razoáveis, como instalar rampas, corrimão, oferecimento de transporte e reorganização das salas da empresa. Essas adaptações elas não podem ser descontadas do salário deste trabalhador. E as mulheres grávidas, que direitos ela tem? Bom, não existe uma proteção clara para as mulheres grávidas. Nos Estados Unidos, a mulher pode ser demitida a qualquer momento. A qualquer momento, cara. O direito de maternidade é dado através de um acordo entre o empregador e o empregado. Porém, como muitos contratos definem que a empresa pode demitir o trabalhador a qualquer momento, existem 2 leis que abordam esse assunto diretamente. A Lei de Licença Médica de Familiar, FMLA, e a Lei da Discriminação na Gravidez, que é PDA. Basicamente, o primeiro define que os funcionários elegíveis podem pegar 12 semanas de trabalho de licença não remunerada protegida em diferentes casos, incluindo o nascimento de uma criança e o cuidado de um recém-nascido no prazo de 1 ano após o nascimento. Este direito não é concedido para todos os trabalhadores norte-americanos. Entretanto, o empregado deve cumprir algumas condições, como ter trabalhado para o empregador pelo menos 12 meses, ter trabalhado pelo menos 1.250 horas nos últimos 12 meses, trabalhar para uma empresa que emprega pelo menos 50 pessoas. Apesar das leis que protegem os funcionários de serem demitidos por razões discriminatórias, a maioria dos contratos nos Estados Unidos, ele permite que ambas as partes rompem esse contrato a qualquer momento, por qualquer motivo.
No caso de rescisão, os empregados têm certos direitos, tanto estaduais como federais. Por exemplo, a lei federal, ela afirma que alguns trabalhadores e suas famílias podem optar por continuar seus benefícios de saúde em grupo por um determinado período. Quanto aos empregadores, eles são obrigados por lei federal a oferecer notificação em casos específicos, como demissões de 50 funcionários ou mais. Bom, galera, agora vamos comparar esses pontos apresentados a vocês com a lei que rege o trabalho no Brasil. Veja aí. A Lei Trabalhista do Brasil é a consolidação das leis do trabalho, CLT. A CLT foi criada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e sancionada pelo presidente Getúlio Vargas durante o período do Estado Novo. Salário mínimo. O salário mínimo é determinado em um valor fixo, que deve garantir as despesas diárias com alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte necessário à vida de um trabalhador adulto. Férias. Todos os que trabalham no Brasil têm direito a 30 dias de férias por ano, desde que o empregado tenha menos de 5 dias de ausência sem justificativa em 12 meses de trabalho, sem prejuízo da remuneração. Trabalho infantil. No Brasil, é proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Rescisão trabalhista. Em caso de demissão, o funcionário tem direito de ser notificado no prazo de pelo menos 30 dias antes de sua rescisão. Isto é conhecido como aviso prévio, e durante esse período o funcionário trabalha 2 horas a menos por dia útil, sem desconto salarial. Se o empregado não trabalhar os 30 dias de aviso prévio, a empresa pode descontar o respectivo salário. Se a rescisão for considerada uma demissão sem justa causa, a empresa deve conceder diferentes pagamentos relacionados aos direitos dos trabalhadores, tais como aviso prévio, 13º salário, o bônus salarial pago no Brasil no final do ano, férias que expiraram ou a parte proporcional que ainda seria concedida, salário proporcional, outras taxas de previdência social como o FGTS. Direito de maternidade. No Brasil, a mulher tem direito à licença maternidade, com a duração mínima de 120 dias, e estão protegidas de serem demitidas arbitrariamente ou sem justa causa, desde o momento em que a gravidez é confirmada até 5 meses após o parto. Até que a criança complete 6 meses de idade, as mulheres também podem fazer uma pausa a cada 30 minutos para amamentar durante a jornada de trabalho. Se você gostou do nosso vídeo, achou ele interessante, não esqueça de deixar o seu like. Curtiu? Seguiu? Tchau! 3. Gravando. Criança pode trabalhar? Bom, a lei de trabalho... A lei de idade... 3 já. Outro fator interessante relativo aos direitos trabalhistas nos Estados Unidos Está no fudido. Vai.